Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Inicio com você, prezado ouvinte, nesta manhã abençoada de quinta-feira, hoje 24 de março, nossa meditação matinal, suplicando ao bom Deus que nos auxilie com seus favores divinos, para que tenhamos uma quinta-feira na luz, uma boa adoração ao Santíssimo e os corações profundamente voltados para as riquezas incomensuráveis do mistério da redenção de Cristo que nos salva. Hoje, Santo Tomás de Aquino nos oferece a sua meditação com o tema A Pregação da Samaritana. A mulher, pois, deixou seu cântaro e foi à cidade. João 4:28. Após ter sido instruída por Cristo, a samaritana fez trabalho de apóstolo. Três coisas podemos sublinhar de suas palavras e atos: a devoção que sentiu e manifestou dos dois modos seguintes. Primeiro, movida por intensa devoção, a samaritana como que se esqueceu da razão pela qual viera à fonte e abandonou água e cântaro. É o que diz o texto. A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, para anunciar a grandeza de Cristo, sem cuidar das necessidades do corpo. Nisso seguiu o exemplo dos apóstolos, que após terem tudo deixado para trás, seguiram o Senhor. Ora, o cântaro significa a concupiscência das coisas do século, com o qual do fundo das trevas, significado pelo poço, isto é, do trato com as coisas terrenas, os homens extraem os prazeres. Portanto, os que abandonam as concupiscências do século por Deus, abandonam o cântaro. A intensidade de sua devoção manifesta-se ainda pela multidão daqueles a quem anuncia o Cristo, pois não foi a um, nem a dois ou três, mas a toda a cidade, diz o texto. E ela foi-se à cidade. Um segundo ponto, a qualidade de sua pregação. E disse àquela gente: vinde ver um homem. Ela convida todos a ver o Cristo. Vinde ver um homem. Ela não diz imediatamente para que viessem ao Cristo, para não dar ocasião de blasfêmia. Ao contrário, começa dizendo coisas que eram críveis e patentes, a saber, que era um homem. Ela não diz, crede e sim, vinde ver, pois sabiam que se bebessem daquela fonte, vendo-o, experimentaria o mesmo que ela experimentou. Por fim, a samaritana segue o exemplo do verdadeiro pregador e não chama os homens para si, mas para Cristo. Oferece uma prova da divindade do Cristo ao dizer que me disse tudo o que eu tenho feito, ou seja, enquanto os homens tivera a samaritana e por aí. Ela não se envergonha de contar aquilo que lhe é motivo de confusão, pois a alma abrasada com o fogo divino não se importa mais com nada terreno, nem com a glória, nem com a vergonha, mas apenas com esta chama que nela queima. Conclui confessando a majestade de Cristo ao dizer: será este porventura o Cristo? Ela não ousou afirmar que era o Cristo, para que não aparentasse ensinar os outros. Temia que, irritados, eles se recusassem a ir ao Cristo. Tampouco
o silenciou totalmente, mas o propôs sob a forma de pergunta, como se submetesse o seu julgamento ao deles. De fato, este era o meio mais fácil de persuadi-los. Por último, o terceiro ponto, o fruto de sua pregação. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, por onde se vê que, se quisermos ir ao Cristo, devemos também deixar a cidade, isto é, abandonar o amor da concupiscência carnal. E Santo Tomás termina essa meditação citando Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora dos arraiais. Que Deus nos ajude a compreender a grandeza desse mistério, que é o mistério de nosso Senhor. Esse texto, essa meditação de Santo Tomás de Aquino é muito importante, pois ela nos leva a entrar dentro do mistério de nós mesmos e descobrir estas áreas de apego, de concupiscência, que são as coisas passageiras deste mundo, e a buscar aquele que é a solução para tudo de conflito que existe dentro de nós. Nenhuma inquietação filosófica, psicológica, social, ideológica é capaz de atrair uma resposta convincente, contundente às exigências do interior humano fora da mensagem de Jesus. O Evangelho é completo. O mistério de nosso Senhor, ele é amplo. Ele atende a todos os ditames de inconveniências que existem dentro de nós. É maravilhoso meditar sobre isso. Essa atitude da samaritana de largar tudo para ir anunciar Cristo, sem anunciar a ela mesma, é uma atitude que deve percorrer o coração de todo catequista, de todo evangelizador, de todo pregador, de todos nós. Nós não podemos anunciar a nós mesmos, e esta é a grande tentação de todos os tempos na igreja. A gente querer anunciar a nós mesmos, esquecendo que o verdadeiro anúncio deve ser o de nosso Senhor, pois Ele é a verdade e a vida. Somente nele encontraremos a pedra fundamental para o edifício da nossa existência. Somente nele, prezado ouvinte, você pode encontrar a resposta para os dramas e muitas vezes o caos que se estabelece dentro de nós. A Jesus o nosso amor, pois Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém. A liturgia desta quinta-feira apresenta a primeira leitura de Jeremias 7, 23 a 28. No final da leitura de Jeremias, Deus assim fala para ele: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Veja, prezado ouvinte, que palavra forte, que palavra tenaz para as nossas vidas. A Quaresma é uma oportunidade para a gente escutar esta voz de Deus, que é uma voz que clama por esta justiça. Esta nação não escutou a voz do Senhor, seu Deus. Não aceitou correção. A gente vê isso. Uma nação que se diz cristã, mas que tem movimentos tão fortes para apoiar o aborto, a destruição da família, a quebra dos valores cristãos, tantas incursões, por exemplo, das autoridades para não deixar
trabalhar nenhum aspecto cristão dentro das escolas. Volta e meia escuta, juiz de tal lugar proibiu que se use a Bíblia na escola. Proibiu que se fala de qualquer tema ligado à Igreja Católica dentro da escola. Então, nas nossas escolas, só é permitido falar contra Cristo, contra a sua igreja. Isso sim, mas nunca a favor. É uma nação que não escuta mais a voz de Deus. É uma nação que gera um brado de justiça ao templo de Deus por causa da corrupção. Vocês acham que a corrupção parou? Mas não parou mesmo. Ela está aí, no subterrâneo da nossa sociedade. Pessoas que roubam dos seus patrões nos seus trabalhos, patrões que sonegam aos direitos de seus trabalhadores, políticos que têm bonitos discursos em favor do povo, mas que na surdina sabe apenas defender os seus interesses, seus desejos de possuir cada vez mais, de ter cada vez mais, mas sem aquela preocupação de ser, na luz da verdade, aquilo que Deus quer que todos nós sejamos. Que Deus tenha piedade de nós, piedade desta nação que não escuta mais a voz de Deus, que não aceita a correção, porque a sua fé morreu, foi arruinada pela sua boca. Não basta dizer que ama a Deus, mas é preciso demonstrá-lo através das virtudes, sobremaneira da caridade. Pai de bondade, Deus de amor, ensina-nos a adorar Teu Filho Jesus na Eucaristia. Senhor nosso Deus, conceda-nos a consciente virtude de nossa fé, de que nós podemos alcançar tantas bênçãos através da adoração ao Teu Filho Jesus nos altares de nossas igrejas. Dai, Senhor, a mim e ao ouvinte que ora comigo nesta manhã, o desejo de Te adorar. Abençoa, Senhor, cada ouvinte que nos escuta, os que estão no mundo da política, no mundo do judiciário, no mundo do legislativo, os empresários, tantas pessoas que escutam esse programa e reza conosco nestas manhãs. Abençoa cada irmão, cada irmã, de longe e de perto, pessoas simples e pessoas também de grande importância na sociedade, e juntos possamos dar a Deus aquilo que é direito dele, a nossa submissão à sua santa vontade, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela intercessão da Virgem Mãe Eucarística, venha sobre você, seus trabalhos e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.